Oi, pessoal, professora Beatriz aqui com vocês. Vou dar início, né, à resolução da prova 2024.1 da UES. São 10 questões de matemática. Achei até meio termo, assim, não estava infazível, né? Tinha muitas questões fazíveis. Os professores de português piram nessa hora. Mas a grande maioria das questões pedia, né, que o aluno soubesse de mais de um assunto, tivesse o raciocínio que usar. Então, às vezes, deixa a prova um pouco mais complicada para quem não está tão acostumado. Então, vamos começar a primeira questão, que é a questão 13. Eu estou com o gabarito da prova 1. Pessoal, a questão 13 tem um enunciado: se o resto da divisão do polinômio px de grau n maior que 1 e coeficientes reais por x mais 1 é igual a 4, e se a soma dos coeficientes de potência xp em px com p, número ímpar, foi igual a 2016, então a soma dos coeficientes de xp em px com p, um número par, é igual a... A priori, você faz aquela leitura, já dá um ban, né? Se assusta. Olhando de cabeça, tentei por teorema dos restos e tudo, mas a priori eu meio que me assustei com a questão. Mas ela basicamente, tirando todo esse enrolado de x, de p, de x, basicamente você tem um polinômio, tem os coeficientes, ele deu o valor da soma dos coeficientes daquelas potências com números ímpares, tipo, vou botar um exemplo aqui. A gente tem aqui px de 2x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1. Quem seria os coeficientes dos termos ímpares? Aqui nesse caso só tem o x elevado a 3, né, com 3 ímpar. Então a soma dos ímpares daria 2. E no caso da soma dos pares, os termos pares, nós temos esse 2x ao quadrado e o menos 1, que é como se fosse o x elevado a 0. Certo? Então, na soma dos coeficientes pares, nós teríamos 2 menos 1, 1. Certo? E aí, quando a gente soma, a gente encontra a soma de todos os coeficientes, que seria justamente se a gente achasse o P de 1, substituindo o x por 1, é um elemento neutro, ia ficar 2 mais 2, 4, menos 1, 3, certo? Basicamente seria isso. Puxando, utilizando o teorema dos restos, que é aquele teorema que a gente divide um valor por x menos a, eu teria que considerar o meu a, nesse caso, já que a gente está dividindo por x mais 1, eu teria que considerar que meu a é o menos 1. E foi aí onde eu consegui chegar no resultado, consegui chegar a um raciocínio aí muito doido meu, tô até já pensando outras besteiras aí, mas eu consegui chegar à conclusão que a gente encontrando o P de menos 1, a gente vai ter a diferença entre a soma, o P de 1 seria a soma de todos os coeficientes, tanto os de x elevado a p com p par quanto o p ímpar, e o x menos 1 seria a diferença entre eles. Então, já que eu já tenho, vou chamar de SP os pares, SI os ímpares, isso aqui seria igual ao meu P1. E aí, se a gente for colocar o P menos 1, usando a regra do teorema do resto, a gente chegaria no valor 4. A gente encontraria que o P de menos 1 é 4. Ou seja, eu fazendo a subtração dos números pares pelos ímpares, eu encontraria 4. Como os ímpares 2016, ficaria 4 mais 2016, letra C, 2020. Mas eu achei uma questãozinha um pouco cruel, principalmente para quem pegou aí a prova e já deu de cara com essa questão, certo? Dando sequência aqui, né, as questões de AUS, vamos para a segunda questão, que é a questão 14. Lembrando que eu estou com o gabarito 1. Usando as propriedades dos logaritmos, é
correto concluir que o valor da expressão, aí dá aqui a expressãozinha numérica. É uma questão relativamente simples, a gente só vai precisar lembrar das propriedades aí de potência ou de logaritmo. No caso, a gente só vai precisar utilizar 3 dessas propriedades. Deixa eu adicionar aqui, para quando eu for falando das propriedades, eu ir apontando para vocês. Deixar aqui no cantinho. De cara, a primeira propriedade que a gente vai estar usando é essa segunda propriedade aqui, que a gente vai estar utilizando a questão aqui, transformando a divisão. Eu vou tentar abrir bem fatiadozinho para vocês não se perderem, certo? Todos os nossos conjuntinhos de log têm coeficiente. E aí, quando a gente for separar esses membros em 2 logaritmos, a gente vai ter que lembrar que o coeficiente vai acompanhar os 2, certo? Então, aqui eu tenho 3, vou até abrir o parêntese. Log de 36 na base 2, menos log de 25 na base 2. Mais, aí a gente vai agora para o segundo log aqui. 3 log de 6 na base 2, menos log de 27 na base 2. Menos 2, aí agora a gente tem aqui log de 16 na base 2, menos log, deixa eu dar uma diminuída aqui, menos log de 125 na base 2, certo? Agora, eu já vou tirar eles dos parênteses e vou já deixar eles em forma de número primo, certo? Potências de números primos. Então, vamos lá, aqui vai ficar 3 log 36, se a gente for fatorar em números primos, vai dar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, na base 2, menos 3 log de 5 ao quadrado na base 2, mais 3 log de 2 vezes 3 na base 2, menos 3 log de 3 ao cubo na base 2, menos 2 log de 2 elevado a 4 na base 2. Aqui, ó, dentro do parêntese está menos, com menos de fora vai ficar mais 2 log de 5 elevado a 3 na base 2. Transformamos aqui, tiramos os parênteses e transformamos os números, né, que estavam acompanhando o log aí, fatoramos em fatores primos. E agora a gente vai utilizar dessa primeira propriedade, que a gente vai pegar esses condensados aqui e transformar nisso aqui, certo? Na soma dos logs. Novamente, o 3, os coeficientes vão estar acompanhando. Mas agora eu já não vou mais usar parênteses, já deu para vocês compreender, já vou botar aqui direto. 3 log de 2 ao quadrado na base 2, mais 3 log de 3 elevado a 2 na base 2, continuar aqui embaixo, 2 log de 2 elevado a 4 na base 2, mais 2 log de 5 elevado a 3 na base 2. Agora eu vou usar essa terceira propriedade aqui, que é da potência, né? É a potência aqui em cima, ela vai para frente como coeficiente. No caso, como a gente já tem um coeficiente, eles vão se multiplicar. Deixa eu sinalizar aqui, porque está meio desmantelado aqui o negócio. Daqui eu passei para cá,
daqui para cá, e aqui é continuação. Vou mudar de cor. Aqui, ó, essa potência. Vou multiplicar aqui por esse 3, vai ficar 6 log de 2 na base 2. Aqui, ó, 2 vezes 3 novamente, mais 6 log de 3 na base 2, menos 6 log de 5 na base 2. Mais, aqui, ó, não tem potência, a gente vai repetir. 3 log de 2 na base 2, mais 3 log de 3 na base 2, menos 3 vezes 3, 9 log de 3 na base 2, menos 8 log de 2 na base 2, aqui 3 vezes 2, mais 6 log de 5 na base 2. Aí a gente consegue observar que nós ficamos com logaritmos na base 2, todos, né, de 3, 2 e 5. Então, a gente vai unir, né, vai somar, subtrair e ver aqui o que vai sobrar. De cara, a gente tem aqui, ó, esse menos 6 log de 5, que vai cancelar com esse 6 log de 5 na base 2, certo? Menos 6 mais 6, 0. Aí aqui, log de 3, a gente tem 6, 7, 8, 9, e já tem um 9 negativo aqui, a gente pode cancelar também. Só sobrou agora o log de 2 na base 2. E a gente vai ter 6, mais 3, 9, menos 8, só sobrou o log de 2 na base 2, que é 1. Então, é aquela questão que só tem muito cálculo. Às vezes a gente pode deslizar, não perceber, não prestar atenção aí na questão e perder ela por bobeira. Mas era uma questão simples, certo? Gente, a questão 15, considere os conjuntos M com os elementos 1 e 2, conjunto P com os elementos 3, 4 e 5, e o conjunto Q com os elementos 6, 7, 8 e 9, se X é o conjunto de todos os elementos escritos com 3 algarismos, sendo que cada algarismo escolhido em um dos conjuntos M, P ou Q, não sendo permitida em nenhum desses números mais de um algarismo do mesmo conjunto. Então, a quantidade de elementos de X basicamente, ele quer que a gente descubra quantos números de 3 algarismos a gente pode escrever com os valores que tem no conjunto. Fica ainda mais fácil porque nenhum conjunto tem valores repetidos, né? Eles não têm valores em comum nos 3 conjuntos, e a gente só ia ter que prestar atenção que a questão da ordem aqui não importa, que tanto faz o meu algarismo, ser M, P, Q, como o primeiro elemento ser de M, o segundo de Q e o terceiro de P, certo? Então, começando, a gente já vai fazer aqui a combinação da quantidade de combinações possíveis dessas letras. A gente tem 3, no primeiro a gente teria 3, no segundo 2, no terceiro 1, né? Aqui no primeiro a gente pode alocar M, P ou Q. No segundo a gente já só vai poder alocar 2, porque 1 já foi alocado. E no último já vai sobrar 1. Então, a gente tem 6 combinações. Se você não conseguisse pensar assim, pouquinho número, a gente vai na raça. Aqui eu já tenho M, P e Q. M, Q e P. Aí agora, eu gosto sempre de fixar 1. Por exemplo, aqui no primeiro eu fixei o M. Agora eu vou fixar o P. Aí agora o M, Q. Aí agora o P fixado e eu vou substituir os outros dois, Q e M. Aí agora só falta eu fixar o Q. Então vai ser Q, P, M e Q, M, P. Ao total, nós temos apenas 6 combinações, conforme eu já tinha encontrado, se você conseguisse fazer aquele outro raciocínio. Já para a gente fazer a combinação da questão dos possíveis números, a gente vê aqui pelas alternativas que seria um pouco absurdo, né? Se a gente fosse tentar 1, 3, 6, 1, 4, 6, seria um pouco absurdo, levaria horas. Então, o raciocínio que mais vai ser mais prático da gente fazer era como eu estava utilizando nesse instante. A gente tem aqui 3 algarismos,
Como eles estão multiplicando, a ordem não vai importar, por isso que no final a gente vai só multiplicar por 6. E aí eu tenho 2 algarismos do conjunto M, 3 do conjunto P e 4 do conjunto Q. Aqui vai dar 24, né, no total. E aí eu vou fazer aqui 24 vezes 6. 144. Pessoal, a questão 16, ela já ia precisar de um olharzinho mais técnico, mais calculista, para perceber os detalhes. Ela dá uma matriz, a matriz A, nós temos aí na diagonal principal 1 meio, na diagonal secundária os elementos iguais a zero, é uma matriz 2 por 2, e ele diz que A ao quadrado vai ser A vezes A ao cubo vai ser A ao quadrado vezes A, e aí por diante até a N, que vai ser A vezes, ou A elevado a N menos 1, vezes A. E aí ele diz que Dn é o determinante da matriz AN. Então, D1 vai ser o determinante da matriz A, D2 vai ser o determinante da matriz A ao quadrado, por aí em diante. E aí ele quer uma soma. Ele quer a soma de todos esses N termos. Só em entrar nessa questão de ter a soma dos termos, eu já sempre tento achar uma sequência, certo? Ou uma PA ou uma PG. E quando é uma sequência de termos infinitos, quando a gente tem uma progressão de termos infinitos, eu já imagino que seja uma PG, porque a gente tem uma fórmula para fazer a soma de infinitos números numa progressão geométrica. Então, eu vou calcular aqui os 3 primeiros determinantes para a gente ver se há mesmo esse padrão e qual é essa razão a qual o número aumenta ou diminui, e depois vamos resolver aí a nossa soma, certo? De cara, fazendo aqui o cálculo de D1, que seria o determinante dessa nossa matriz A, a gente vai encontrar aqui que o determinante é 1/4, né? Vou multiplicar aqui, como é um determinante de matriz quadrada, né? 2 por 2, é tranquilo de fazer. Tem uma regrinha que eu aprendi que é murro direito menos murro esquerdo. Então, a gente pega aqui esses 2 termos aqui, multiplicando, menos esses 2 da diagonal secundária. Então, vai dar 1/4. E aí, agora a gente vai encontrar a matriz A ao quadrado, que vai ser A vezes A. Multiplicação de matrizes, vamos multiplicar aqui linha por coluna, vai dar 1/4, 0, 0 e 1/4. Continuamos com uma matriz com um formato parecido da matriz passada. Já acende para a gente que pode sim haver uma lógica aí nessa sequência. O determinante 2 vai ser 1 sobre 16, né? Usando aí a mesma lógica do passado. Vamos calcular agora ao cubo. Ao cubo, ele já disse aqui, que é o resultado de A ao quadrado vezes A. Então, aí a gente vai encontrar uma matriz no mesmo padrão. 1 sobre 8, 0, 0 e 1 sobre 8. E o determinante vai ser 1 sobre 64. Então, sim, realmente é uma PG. Então, nós encontramos que isso aqui é uma PG. Nossa, eita, letra feia, minha gente. Eu não vou dar certo nesse ramo não, porque minha letra é feia demais. Então, aqui nós temos uma PG. Essa PG tem razão 1/4, né? A gente vai sempre multiplicando. Então, de 1/4 para 1 sobre 16, aumenta 1/4. E de 1 sobre 16 avos para 1 sobre 64, vai aumentar 1/4 também. Então, essa é a nossa razão. E aí, agora é fácil a gente encontrar a soma dos termos infinitos dessa PG, que vai ser primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Primeiro termo da nossa PG, o D1, é 1/4. E embaixo vai ser 1 menos a razão, que também é 1/4.
1 quarto sobre, ó, aqui vai dar 4 menos 1, 3 quartos. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Chegamos aqui que a soma desses infinitos termos vai dar 1/3, letra A. Era de boa, né? A questão mesmo aqui era só a gente enxergar que existia esse padrão, já ligar aqui esse macete de perceber que provavelmente seria uma PG e confirmar que era uma PG. Então, também considero que seja uma questão de boa da gente. Vamos aqui agora para a questão 17, né? A questão 17. Os pontos X e Y são os vértices de um triângulo. Já vou colocar aqui X, U e Y. Se as medidas do lado XU e YU são respectivamente 30 e 22, e se a medida do ângulo X ou Y é igual a 60 graus, então a medida em centímetros do lado X e Y é um número entre... Pronto, então a gente vai ter que encontrar esse valorzinho aqui, vou chamar ele de A. Ele deu a dica aqui que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, mas eu olhando para a questão de cara, eu tenho um ângulo e dois lados e quero o terceiro lado, eu já ligo a questão da lei dos cossenos. Eu não ligaria a questão da lei dos senos, porque eu precisaria de pelo menos pelo menos um ângulo e um lado. Mas aqui, ó, se eu for usar a relação do y para o 30, se eu for usar aqui a relação do y para o 30, eu tenho um lado, mas não tenho um ângulo, e aí eu ficaria sem esse ângulo e sem esse lado. Mesma coisa se eu for para o 22. Eu tenho esse número, mas não tenho esse ângulo, e aí eu ficaria com duas incógnitas. A gente sabe que se eu somar aqui esses dois ângulos que estão faltando, o ângulo do x mais o ângulo do y, tem que dar 120. Pensei em usar alguma relação, mas tudo que eu pensei para que me levasse para a lei dos senos era mais difícil. Então, eu taquei a lei do cosseno aqui mesmo. Vamos lá. A gente tem, né, aqui o termo que a gente quer descobrir, tem um ângulo de frente, então vai ficar A ao quadrado é igual 30 ao quadrado mais 22 ao quadrado menos 2 vezes 30 vezes 22 vezes o cosseno de 60. Então, A ao quadrado é igual 900 mais 484 menos 44 vezes 30. 44 vezes 30, 1.320. Vezes o cosseno de 60, que é 1/2. A ao quadrado, 900 mais 484 dá 1.384 menos 1.320 dividido por 2 vai dar 160. Que vai dar 724. A gente já sabe que 724 não tem, né, número... Não tem aí uma raiz perfeita, porque a raiz quadrada de 26, quer dizer, 26 ao quadrado é 676. E 27 ao quadrado, 729. Então, a gente já sabe que é um número que está entre 26 e 27. Se a gente olhar para as alternativas, que nessa hora ajuda bastante, a gente já consegue anular a letra B e a letra C, porque a gente já viu que o número tem que ser menor do que 27. E aí a gente vai ficar aqui com a letra A e a letra D. A letra A tem um intervalozinho de 26,6 até 26,9. E a letra D tem um intervalo de 26,9 e 27. Como a gente já sabe de 27, eu vou calcular 26,9. Porque aí, se o número der entre 724 e 729, a gente já sabe que é a resposta. Se não, a gente já exclui ela e vai para a letra A. Então,
como eu falei, né, vou começar testando o 26,9. Calcular aqui 26,9 vezes 26,9. 9 vezes 9, 81, vai 8. 9 vezes 6, 54. 54 com 8, 62. É isso. 8 vezes... 9 vezes 2, 18. Mais 6, 24. 6 vezes 9, 54. Vai 5, 36. Mais 5, 41. Vai 4, 12. 12 mais 4, 16. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 12 mais 1, 13. Vai 1. 2 mais 2, 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Aqui eu tenho 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12 mais 13, vai 1. 6, 7, 8, 9, 10, 12. 7. Ok, nós encontramos que o 26,9, a raiz, ou o 26,9 ao quadrado daria 723,61. Então, realmente, vai ser letra D, porque o valor desse lado, né, do lado x, y, vai estar entre o número 26,9 e 27, certo? Sempre que você tiver esse intervalo, vai tentando eliminar, olhar os que mais aparecem, para você já começar por ele, que vai ser só sucesso. Então é isso, eu vou fatiar esse vídeo de correção em 2 vídeos, para não ficar tão comprido, né? Às vezes a gente quer olhar só uma questão, ficou com dúvida e tem que ficar procurando aí. Então é isso, aguardem aí que eu vou postar o próximo vídeo o mais rápido possível.